Furacões, secas, enchentes, terremotos e tsunamis são desastres ambientais que têm alto impacto nas vidas dos habitantes das regiões onde ocorrem. O Acnur, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, estima que mais de 20 milhões de pessoas sejam obrigadas a deixar suas casas todos os anos em decorrência das consequências das mudanças climáticas. Elas buscam abrigo em outras regiões, mas também em outros países. Luiz Fernando Godinho, com quem eu conversei sobre esse assunto, é o oficial de comunicação e porta-voz do Acnur no Brasil. Ele me contou que a emergência climática é a crise que podemos chamar de definidora do nosso tempo, e o deslocamento forçado é uma de suas principais consequências. Essas pessoas são chamadas de refugiados climáticos ou refugiados ambientais. O termo não é oficialmente reconhecido pela ONU ou pela legislação brasileira, mas o Acnur reconhece que essas pessoas existem e são sim forçadas a deixarem seus países por causa das mudanças climáticas. O terremoto do Haiti, há cerca de 10 anos, trouxe à tona a questão dos refugiados ambientais, que tecnicamente é uma expressão, digamos assim, incorreta, porque o refúgio ele está associado a guerras, a conflitos, a perseguições e não a eventos climáticos extremos, como é o caso de um terremoto. De qualquer maneira, o Acnur reconhece que cada vez mais, tanto esses eventos climáticos extremos, como a própria crise climática que o mundo vive, tem forçado pessoas a deixar os seus países e a buscar proteção em outros países. Godinho afirma que os deslocamentos provocados pelas mudanças climáticas são quase o dobro dos causados por conflitos e violência. Um relatório divulgado pela ONU em agosto deste ano revela que o aquecimento global é pior e mais rápido do que se temia. Por volta de 2030, 10 anos antes do que se estimava, o aquecimento global poderá alcançar o limite de mais 1,5 graus Celsius, com riscos de desastres sem precedentes para a humanidade. A mudança climática é real e as atividades humanas são sua principal causa. As emissões de gases de efeito estufa e o aumento da temperatura média global estão acelerando em níveis recordes na história moderna. Os últimos 6 anos foram os mais quentes até agora. Os impactos do aquecimento global já estão sendo sentidos em todo o mundo. O nível dos mares está subindo, o gelo polar está se retraindo, temporadas de chuva são cada vez mais imprevisíveis e as temperaturas extremas são mais frequentes e intensas. Godinho dá alguns exemplos de países que estão muito sujeitos às consequências das mudanças climáticas, como El Salvador, Honduras e Guatemala, na região da América Central, onde existem muitas secas, mas também muitas chuvas torrenciais, o que deixa a população em risco. Já na região do Sahel e na Somália, no continente africano, os habitantes estão vivenciando longuíssimos períodos de seca, o que provoca insegurança alimentar e também um deslocamento crescente. Populações inteiras no mundo hoje já sofrem os impactos da crise climática, entretanto, pessoas em situação de vulnerabilidade, vivendo em países mais frágeis e afetados por conflitos, são afetadas de maneira desproporcional. Muitas das pessoas refugiadas, deslocados internos e apátridas estão na linha de frente da emergência climática, vivem em pontos críticos, sem recursos para se adaptar a um ambiente cada vez mais hostil. Aliona Sinenko, porta-voz regional da Cruz Vermelha no continente africano, também afirma que as pessoas vivendo em países já afetados por conflitos e violência estão mais vulneráveis aos efeitos dos choques climáticos. So, for example, if we take Se tomarmos o Sudão do Sul ou a Somália como exemplo, onde as pessoas sofreram deslocamentos múltiplos e muitas vezes perderam sua fonte de renda, é mais difícil para elas estarem preparadas e devidamente equipadas para o impacto de enchentes ou secas. Nos rebanhos tradicionais que vemos na Somália, há animais que são fonte de renda e quando as secas se tornam mais frequentes e eles perdem seus animais, não há nenhuma fonte alternativa que possam encontrar. Muitas vezes, é difícil mudar para outro lugar por causa da insegurança e da violência contínua. Os países afetados por conflitos e violência também estão menos equipados para apoiar a sua população quando os desastres climáticos acontecem. E é por isso que organizações como a Cruz Vermelha
atuam para entender quais são os impactos dos desastres ambientais na vida dessas populações. Essas organizações também procuram por formas de construir resiliência entre as populações, como formas alternativas de agricultura, vacinação de animais e melhor resistência às secas. Segundo a porta-voz regional da Cruz Vermelha na África, uma coisa é certa: diante das já inevitáveis consequências das mudanças climáticas, é preciso melhor preparar os habitantes das regiões de risco para sobreviver a elas. Ficamos por aqui com este vídeo. Para saber mais, visite nosso site e nossas redes sociais.